sábado. Vamos lá, título da lição, verso. Adão e Jesus, justificados nós mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Ok, o texto é de Romanos 5, 1 e 2. Antes da gente discutir o texto, vamos para os objetivos da lição dessa semana. O que a gente tinha para aprender, o que a gente tinha para sentir e praticar como resultado do estudo dessa lição. Então, quem puder me ajudar, lição do professor, tem lá 3 objetivos. O primeiro deles, qual é o nosso aprendizado? O que a gente tinha para aprender durante essa semana? Portanto, continuando o escopo da lição da semana passada, a gente aprofunda mais um pouco a questão teológica da justificação pela fé, particularmente nessa semana, com o texto mais difícil ou mais profundo do livro de Romanos. De todos os textos do livro, ele é o mais completo, o mais amplo, mas também o mais profundo. Uma pena você estudar esse texto numa lição só. É um texto bom para umas 3 ou 4 lições do texto de Romanos 5. Mas, de qualquer forma, o objetivo desse estudo é a gente entender de forma mais profunda essa questão da justificação unicamente pela fé. Posto isso, qual o sentimento que deveria resultar da nossa compreensão da justificação pela fé à luz de Romanos 5? Portanto, o produto daquele que entende a justiça que vem da fé é alegria, felicidade e gratidão pelo que Cristo fez por nós. Qual a prática? Pensar claramente acerca da queda de Adão e dos privilégios da salvação que temos por meio da fé em Cristo. Ok? Então, dentro do desenho das práticas previstas na lição desse trimestre, a de hoje aponta para uma direção específica. Então, quando a gente olha para a questão da queda de Adão, quando a gente percebe o que levou Adão à queda e o que levou Adão à vida, a gente reconhece ou tem noção do que significam os privilégios da salvação, e a prática seria vivenciar isso, de forma que outros percebessem esses mesmos privilégios, de forma que outros entendessem o que Cristo de fato fez por nós e quais as implicações disso. Bom, posto isso, vamos para o texto. Essa é uma lição de um estudo específico do livro, então vamos a ele. Acho que a melhor forma da gente abordar essa questão é trabalhar o texto a partir dele. Se alguém puder me ajudar, Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, vamos relembrar o que estudamos e ver alguns detalhes importantes desse texto. Romanos 5, versos 1 até 5, é o primeiro grande bloco desse texto. Se alguém puder me ajudar. Portanto, tem algumas coisas importantes aqui para a gente repassar sobre o conceito da justificação pela fé. Primeira dessas questões, o primeiro desses elementos: não há paz possível na terra. Essa é a primeira grande condição que o texto de Romanos 5 traz. Existe um conflito estabelecido desde o momento em que o pecado se instalou no universo, e esse conflito com Deus rouba a paz.
elimina a possibilidade de paz? Por uma razão simples: Deus não aceita o pecado, e o pecado não aceita Deus, portanto, são irreconciliáveis. Logo, não haverá paz possível nessa condição. E o texto começa exatamente por aí: justificados mediante a fé, retorna a paz. A segunda coisa interessante desse texto é que é impossível ao ser humano se reconciliar com Deus. Por isso o texto começa com justificados, ou foram justificados, ou sendo justificados. É um ato externo. Alguém se antecipa ao fenômeno, alguém dá o primeiro passo para resolver essa paz, e esse alguém que dá o primeiro passo é Deus. Por isso somos justificados, e justificados a paz retorna, porque a partir desse momento Deus nos vê pelo paradigma, pelo prisma, pelo filtro, pela lente de um Cristo morto na cruz. Portanto, Deus nos vê como seus filhos, porque Ele vê em nós o seu Filho. Essa questão que abre o texto de Romanos 5 põe uma pedra final na discussão que vem sendo travada em Romanos 2, 3 e 4. Quando ele começa o texto dizendo isso, ele descreve essa motivação que leva à justificação, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé. Ele coloca isso num paradigma de desenvolvimento. Ou seja, Cristo não só nos justificou e restaurou a paz, mas nos deu a mão para um processo de caminhada que desenvolve esse sujeito outrora perdido à semelhança com Deus. E esse desenvolvimento tem uma referência de gradação que vai estar na sequência do texto. O texto vai dizer: então fomos por intermédio da fé, obtivemos acesso por essa fé à graça, na qual estamos firmes, e agora a nossa glória e o nosso orgulho não está mais em nós mesmos, mas em Deus. Esse caminhar com Deus vai trazer para a gente algumas questões. A primeira delas, tribulação. Ou seja, decidir andar com Deus, de mãos dadas com Deus, num mundo que não é dele, implica em que agora temos paz com Deus, mas não temos mais com os nossos semelhantes. Outrora tínhamos paz com os nossos semelhantes, mas não com Deus. Agora temos paz dentro de nós, mas inimizade fora de nós. Esse contexto de inimizade fora de nós trará tribulações. Tribulações provocadas de maneira direta pelo próprio mundo, tribulações contextuais de estarmos no mundo, porque Deus nos traz a graça da justificação, mas continuamos neste mundo como pecadores e continuamos nesse mundo com as consequências do pecado. Portanto, as tribulações existirão. Essas tribulações, das quais participamos, e agora passamos a olhar para elas com outros olhos, ou seja, entendemos que quanto mais perto de Deus, mais tribulações ao nosso redor. Então significa que o cristianismo é masoquista? Não, ele só tem noção clara de onde está. Está no meio de uma guerra, e no meio de uma guerra não dá para esperar tranquilidade. Seria utópico esperar tranquilidade no meio do campo de batalha. A tranquilidade está quando a batalha acabar ou fora do campo, mas não no campo. Essas tribulações nos levam à perseverança, ou seja, quanto mais tribulações, mais certeza eu tenho de quão perto eu estou de Deus, porque mais inimigos eu tenho. Mais inimizade de Satanás eu atraio, quanto mais perto de Deus eu estou. Portanto, a perseverança é resultante disso. Resultante da percepção que eu tenho de que quanto mais tribulação, mais eu oro para Deus e mais Ele me inunda de paz. E, portanto, eu tenho certeza de que estou no caminho certo. Isso traz perseverança, que nos leva à experiência no tempo. Portanto, o caminhar com Deus produz em nós compreensão do que acontece. E, portanto, eu já não sou tão facilmente surpreendido com os problemas. Os problemas chegam e eu já sei que os problemas se resolvem, porque eu sei o Deus em quem eu confiei nos problemas anteriores, e isso vai produzindo experiência. Vai produzindo a paciência e a experiência, a perseverança, que paciência é a mesma coisa, e a experiência. Esta condição de experiência no processo do caminhar da fé me faz manter focado na esperança.
que é o resultado último. Quanto mais experiência, mais certeza, portanto, mais esperança. É um processo contínuo de crescimento na graça. Portanto, Deus não paralisou o processo numa fé barata de você está justificado, volta para casa e está tudo tranquilo. Não. Deus me justificou e me convida para caminhar, para me tornar semelhante a Ele, num caminhar que é o mesmo dele. Tribulação, tribulação, perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. E aí conclui o texto nessa introdução dizendo: a esperança não confunde. Por uma razão óbvia, a esperança está focada em uma pessoa que eu não tiro de vista. Como eu não tiro de vista, eu não me confundo. Pode vir o que for de argumentos ou problemas, eu não perco o foco. Este foi o erro inicial. E agora a gente volta ao erro inicial, que é a história de Adão. O principal erro de Adão foi tirar o foco. Ele tira Deus do foco e, portanto, perde a esperança. Perdendo a esperança, só sobra uma coisa para pensar: Eva vai morrer. Eu não posso viver sem Eva. Perdi o foco, perdi a esperança. Perdi a esperança, só tem um resultado possível: a dissociação com Deus e a dúvida a respeito de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão. Deus não é competente para resolver o problema. Foi o erro de Eva. Perdeu o foco, perdeu a perspectiva, perdeu a esperança de que Deus tivesse as respostas e duvidou de Deus. O fruto se tornou agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, entendimento esse que Deus estava escondendo na proposta de Satanás. E pecou. Portanto, quando Paulo constrói essa introdução do capítulo 5 de Romanos, que para nós é o capítulo 5, o que ele está montando é a tese. A tese é essa e o caminho da justificação pela fé é este. Se é este o caminho, e se essa esperança não confunde, quem é o responsável por essa esperança? Ele diz: é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, o amor de Deus. Portanto, todo o processo da justificação até o fim dele tem um sujeito conduzindo esse processo. E esse sujeito, agente do nosso processo de guia e salvação, chama-se Espírito Santo. E a maneira como ele escolhe depositar em nós essa esperança é encher o nosso coração de amor. O produto da paz, lá do início do capítulo. Esse é o pedaço conceitual da justificação. Como é que isso se dá de fato? Os próximos versos vão descrever isso. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Portanto, por quem Cristo morre? De trás para frente o verso. Por quem Cristo morre? Por quem Cristo morre? Só pelos ímpios. Por estes Cristo morreu. A pergunta é: quem são os ímpios? Então ele começa o texto dizendo: porque ele, quando nós ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios. Portanto, quem são os ímpios? Nós. Quem é o ímpio? Eu. Por quem Cristo morreu? Por mim. É uma forma retórica de Paulo dizer o seguinte: todo mundo é pecador. Todo mundo está na mesma condição. Agora, se você não é ímpio, fica tranquilo. Cristo não morreu por você. Segue a vida. Mas se você é ímpio ou é fraco, é por você. Por você que ele morreu. E ele continua: dificilmente alguém morreria por um justo. Afinal de contas, morrer não é um negócio agradável. Dar a vida não é um negócio agradável. Você quer viver, nasceu para viver. E aí ele propõe: dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderia ser que pelo bom alguém até se animasse a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Qual é o contexto da morte de Cristo e por que Paulo busca evidenciar isso? Ele tem dois grupos à frente: gentios e judeus. Gentios não têm a menor dúvida de que eram pecadores, porque ao se depararem com o contexto da salvação, sabem exatamente o que estavam fazendo. O problema está no outro grupo. Judeus
não sabem que são pecadores. Ou pelo menos, parte deles não se assume como tal. Somos filhos de Abraão, filhos da promessa, fruto da escolha de Deus, sacerdócio puro e perfeito, santo e real, e Deus prometeu um reino. Ou seja, os judeus estavam muito mais dispostos a cobrarem de Deus a sua promessa do que a se assumirem como pecadores. Portanto, Paulo tem um alvo aqui. Lembrando que a carta de Romanos é uma carta de profilaxia, né? Paulo não conhece a igreja de Roma, não visitou a igreja de Roma, não conviveu com a igreja de Roma, mas conviveu com todos os outros. E por conhecer todos os outros, tem uma dedução. A chance de acontecer a mesma coisa em Roma é bastante grande. E portanto ele começa, por isso essa preocupação mais retórica na carta de Romanos. Eu estou escrevendo para quem eu não conheço, não dá para bater com todos os tapas como bateu em Gálatas. Aqui ele bate com uma luva mais aveludada, uma luva de pelica, uma luva diferente, mas bate. E no que está batendo? Está batendo no fato de que todos têm que assumir, somos pecadores, carentes da graça, carentes da justiça, carentes do sangue de Cristo. Para onde ele conduz esse debate? Então ele diz, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual é a preocupação de Paulo? Se eu não assumo que sou pecador, a consequência do pecado acontece comigo do mesmo jeito que aquele que assume que é pecador? Sim. A consequência é a mesma, a ira. A diferença é que aquele que assume que é pecador tem uma chance, aceitar a salvação. Aquele que não se assume pecador não tem salvação. E não tem salvação não é porque Deus não queira dar a salvação a todos os ímpios, mas é porque a condição é saber que é ímpio, saber que precisa, desejar salvação. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Espera lá, agora tem uma coisa que eu não entendi. Eu achei que eu era salvo pela morte de Cristo. Não, pela morte de Cristo eu sou reconciliado com Deus. A morte paga o preço do meu pecado, da minha culpa. Mas o que de fato me faz salvo não é a morte, é a vida. E aqui é uma virada de página que vai abrir a lição da semana que vem. Se a minha memória não me engana, é santificação. Semana que vem. Aqui abre-se a porta para isso. Pela morte somos reconciliados com Deus. A morte produz a paz. Mas o que me salva é a vida de Cristo. Porque Cristo não quer sujeitos mortos salvos, mas vivos salvos. E para estar vivo salvo, há que se caminhar a vida com Cristo. E não apenas aceitar a graça da morte de Cristo. Aqui começa o erro do Evangelho moderno. Aqui começa o erro do mundo evangélico moderno. O principal erro do mundo evangélico moderno é parar o processo na graça do Cristo morto. É parar a estrutura do cristianismo num Cristo que morreu e não num Cristo que ressuscitou. Se eu paro o cristianismo num Cristo morto, a minha vida cristã é morta. Se eu paro o processo aqui, não há fruto do Espírito possível. Porque o fruto do Espírito possível é o caminhar com Cristo na tribulação, na perseverança, na experiência, na esperança e no amor. Este é o desenho da justificação pela fé, que se amplia num processo de modificação interna, de assemelhar-se a Cristo por estar com Ele. Ou seja, permitir que Cristo não seja só o Deus da graça que morreu pelo meu pecado, mas seja o Senhor da minha vida que me transforme à sua imagem e semelhança outra vez. Diga. À vontade. Sobre o parágrafo da lição do livro. Ao mesmo tempo,
todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Para Deus, Cristo cometeu esses pecados, não nós. E dessa maneira podemos ser poupados do castigo que merecemos. Esse castigo recaiu sobre Cristo em nosso favor, para que nunca tenhamos de enfrentá-lo. Que notícia mais gloriosa poderia haver para o pecador? A pergunta é a seguinte: aqui fala que, nesse caso, Cristo morreu por nós, nossos pecados, antes de sermos pecadores. Sim. Antes de sermos. Por isso diz Cordeiro morto desde a fundação do mundo até antes da fundação do mundo, depende do texto que você lê. Então, que pecado é esse? Cristo tomou todos os pecados. Que pecado é esse que pode matar e perder a vida eterna? E a outra pergunta é o seguinte: por que, por exemplo, eu devolvo bebida, eu faço isso, eu faço aquilo, falo que Jesus é meu amigo, tudo, eu não sou salvo por isso? O que me faz realmente eu aceitar Jesus e ser salvo? São 5 perguntas, hein? Não é uma só. Mas então vamos lá, vamos tentar passar as 5. A primeira questão é: por que Cristo morreu? Por 2 coisas. Cristo morreu como provimento por qualquer pecado que eu venha a cometer e desejo perdão. Essa é uma questão que envolve a morte de Cristo. Mas ele morreu pela essência do pecado, ou seja, pelo ser pecado, pelo ser pecador. E isso resolve a proposta original do pecado, que é: se comer do fruto, morre. Ele resolve esta questão e, por conseguinte, todas as demais. Porque ele paga o preço de uma vez só, porque é justo. Ou seja, se ele é justo, ele pode se ofertar por todos. Só que tem um detalhe a mais aí, que às vezes a gente esquece. Quem morreu, foi Cristo ou um anjo? Foi uma criatura ou o Criador? Se é uma criatura, eu estou, em tese, se eu estivesse falando em justiça forense, pagando 1 por 1. Morreu por você e só. Mas quando a gente fala no Criador, morreu Deus, entre aspas, o que eu estou falando. Portanto, morreu por todos, um só. Há uma diferença aqui. Por que precisava ser Cristo e não outro? Aí tem um segundo olhar interessante para essa história. Precisava ser Cristo e não outro, em primeiro lugar, porque Ele é Deus. Ponto. Segundo lugar, porque Ele é o Criador. Ele é o que criou, Ele é o que paga o preço. Ele é que falou com Adão, Ele é que disse: façamos, aos outros 2 que com Ele estavam, o Pai e o Espírito. Portanto, Ele assume toda a responsabilidade. E ainda há uma terceira questão, que é: por que o Filho e não o Pai ou o Espírito, se os 3 são iguais? Aí é didático. É mais fácil eu entender o amor de Deus, o Pai, que foi acusado de tirania pelo inimigo de Deus, quando eu vejo esse pai incompassivo assistindo à morte do seu próprio filho, aliás, matando o seu próprio filho. Abraão e Isaac, Deus e Cristo. Didaticamente, eu sou capaz de entender o tamanho do amor de Deus quando eu imagino que Ele ofertou o seu filho. Okay? Pega aquele marmanjão de quase 2 metros de altura, põe em cima do altar, pega o cutelo e passa no morenão de quase 2 metros de altura e vê o que o senhor sente. Aí é a parte didática do sacrifício. Mas a sua pergunta não para aí. Por que que eu, mesmo fazendo tudo o que eu faço, vou ser perdido? O problema está na motivação. E aí a gente entra no campo do Valdecir, que de 50%, de 100% dos sermões do Valdecir, 50% dele está focado nisso, que é a essência do pecado. É só ele rever. É a motivação. Por que eu faço essas coisas? Não é moeda de troca a salvação. A única coisa que Deus pediu para a salvação é uma entrega. Ele não pediu para eu fazer coisas. Ele pediu para eu me entregar, porque Ele já fez as coisas. Depois de entregue, o que Ele diz? Agora vamos corrigir todas as bagunças que o pecado produziu em você? Vamos caminhar junto para a gente aprender junto? Até que eu possa tirar definitivamente o pecado de você, porque você quer fazê-lo. Tem uma coisa curiosa acontecendo aí.
As pessoas às vezes olham para o processo da santificação como se fosse um processo de melhoria, de qualificação, muito parecido com os processos acadêmicos. Santificação não tem a ver com isso. Santificação tem a ver com eu perceber quanto de pecado ainda reside em mim, para decidir se eu quero mesmo que Deus vai lá e mexa na ferida. Eu até fico um pouco melhor por caminhar com Cristo, mas não é este o motivo da santificação, e é isso que leva as pessoas a desenhos de natureza de perfeccionismo, por exemplo, porque elas acham que é possível melhorar. Isso é o que a evolução propõe. Outro desenho. No nosso caso, não. A santificação tem a ver com eu chegar tão perto de Cristo que eu vejo até o detalhe do pecado que está em mim. E quanto mais detalhe do pecado eu vejo em mim, mais eu tenho certeza de quem eu sou. E aí é uma decisão para se tomar. Eu quero que Ele vá lá e arranque essa ferida, ou eu quero deixar essas marcas de pecado lá dentro. Ou seja, Deus não quer ninguém no céu em dúvida. Deus não quer ninguém no céu que tenha dúvida se o pecado era melhor ou pior. O que Deus quer no céu é pessoas que tenham certeza absoluta de que querem que Ele vá lá e arranque o pecado, em definitivo. Então, por que não adianta eu fazer coisas? Porque a minha motivação será sempre pecaminosa, é sempre moeda de troca. Eu faço para depois cobrar dele. Não é assim que funciona. O que Ele quer é, você tem certeza que é pecador? Por isso o texto começou dizendo, você tem certeza que é ímpio? Se tem certeza que é ímpio, você sabe o quanto precisa da graça. Aí a próxima pergunta é, você tem certeza que quer que eu mexa na ferida? Porque vai doer. A cirurgia vai doer. O processo vai doer. Tem certeza que quer que eu mexa? Aí vem a resposta da sua pergunta. Por que que eu me perco? Porque eu sou pecador. Não estou, não peco de vez em quando, não. Eu sou pecador. Portanto, não há o que eu possa fazer que supra a lei. Eu sempre sou pecador. Cristo supriu a lei. Aqui se faz o desenho para a gente entender a segunda parte de Romanos capítulo 5. Terminando esse primeiro bloco, o texto diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não só isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Qual reconciliação? O resto do texto. Portanto, assim como por um só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diga. Sim? Que a alteração estrutural aconteceu no ser humano quando Adão e Eva decidiram, teoricamente, falar eu vou ver. Que alteração estrutural? Sabemos que eles não tiveram assim, mas de que forma isso foi transmitido geneticamente para a sua descendência? Porque a gente entende que o gato só dá gato. Portanto, um pecador? Não. Agora, que alteração genética estrutural foi produzida numa decisão dos meus pais? Então, isso tem que ter gerado uma alteração. Sim, e gerou. E ela está aqui. Ok, mas essa alteração, ela é genética? Em que ponto ela alterou a essência do ser humano? A ponto de gerar descendentes com isso. Se os nossos pais não tivessem feito escolhas errôneas, sim, não teria produzido para mim a possibilidade de... Vou começar pelas fáceis, que estão na tua área. Você recebe, imagina que você não fosse nem gastro, nem cirurgião geral, imagina que você fosse um Ellison da vida, um gineco, okay? E você recebe um casal para o pré-natal, e aí você começa os conselhos ao pré-natal. Primeiro conselho à mãe, porque o pai pouca diferença vai fazer aqui, mas à mãe. O pai fez diferença antes, tá? Mas já que já é pré-natal, então agora faz diferença a mãe. E ele chega e fala, o primeiro conselho que eu dou para você, a partir de agora, se você quer ter um bom filho, quando ele nascer, então você comece a partir de agora uma dieta da seguinte maneira: coma muito açúcar, tudo que você puder de amido,
Ingira todas as bebidas alcoólicas que você puder, rotineiramente, em lugar de água. Use todas as drogas que estiverem disponíveis. Qual será a consequência? Óbvia. Que culpa tem o filho? Nenhuma. Mas de quem ele recebeu esta carga exógena? Da mãe. Agora vamos para a carga anterior. A mãe tem na sua cadeia, ou a estrutura genética da família, tem a incidência ou prevalência de cardiopatias severas. Quais as chances genéticas de quem nascer ter cardiopatias moderadas ou severas? Isso é genético. Eu estou começando pela tua área para você entender onde eu vou chegar. Então vamos lá. Eu vou chegar lá. Eu só estou começando pelo caminho comum. Qual é o primeiro ataque do pecado? O primeiro ataque do pecado chama-se degeneração. Portanto, aonde ele ataca? Naquilo que era o oposto, a vida. Portanto, a partir do pecado, toda a natureza degenera, ou seja, ela perdeu vitalidade. Esse é o primeiro lugar que o pecado afeta. Isso é irreversível. Ok? Você pode adiar, você pode prevenir, mas é irreversível. Esse é o primeiro ataque. O segundo ataque, aí eu deixo o Valdecir falar agora, e aí eu vou para ele. Diga. Eu acredito que na hora que eles pecaram, já houve uma mudança. Primeiro, Deus disse: se pecar, você morre. Sim. Ela não nasceu para morrer, mas isso foi uma ordem divina. Pecou, morre. Eles pecaram, foram expulsos. Aí começa essa sequência toda que ele falou. E tem outra coisa. Como é que Adão, na hora que pecou, percebeu que estava nu? Houve uma alteração. Sim, na hora. Uma alteração na constituição física, biológica, psicológica dele. Na hora que pecou. Então eu acho, Elmer, que já estava determinado. Assim como no céu nós vamos depender de Jesus para sempre, né? Se a gente tivesse escolha, agora não, nós estamos livres dessa escolha, e se quiséssemos escolher o mal, a gente ia ser revestido de uma maldade, né? Que nós estamos livres por causa da morte, da compreensão, essas coisas todas. Mas eu acredito que no céu, quando ele pecou, ele já foi desestruturado naquele momento. Percebeu que estava nu, aí veio Jesus e cadê você? Me escondi. Por que se escondeu? Porque a vontade foi alterada. Eu acho que a percepção que ele tinha dele mesmo foi alterada naquele momento, naquele lugar, naquele momento e local sagrado. Como isso não podia continuar no céu, porque ele tinha acesso ao fruto, ele depois foi condenado, vocês vão ser expulsos do jardim, para não perpetuar essa mudança que foi causada na sua vida. Eu vou quebrar as pernas aí. Será que não teria alguma coisa relacionada ao acesso à árvore da vida? Não. O acesso à árvore da vida tem a ver com simplesmente uma questão de promessa. O que Deus promete, Ele cumpre. Não há nada no fruto, mas há no processo. Mas há uma coisa que a gente sempre tende a esquecer, porque a gente é grego e não hebreu. A gente tende a esquecer que o ser humano é uno, indivisível. Os gregos trouxeram para a gente uma perspectiva de que eu poderia separar conceito de pensamento, pensamento de corpo. Isso não existe dicotomia. Se algo é produzido no corpo, e a primeira interferência do pecado é esta, degenera, toda a estrutura corpórea humana foi alterada no momento exato do pecado. Portanto, tudo que estiver nessa estrutura já está afetado pelo quê? Por ela. Então, por exemplo, tenta fazer uma prova de matemática com um palito de fósforo aceso no seu dedinho do pé. O que acontece com o seu cérebro? Ele pensa na prova ou no dedinho do pé? O cérebro não está desligado do corpo. E os pensamentos não são coisas fluidas numa alma imortal, um ente separado do corpo.
Não. Tudo faz parte de uma estrutura só. O pecado afetou a estrutura, afetou o quê? O produto dela. Então, quando você me pergunta, geneticamente algo é transferido? Sim. Por quê? Porque o pecado alterou toda a química, toda a fisiologia, toda a estrutura metabólica, todo o equilíbrio hormonal. Tudo isso foi afetado imediatamente após o quê? A escolha. Portanto, isso se transfere para todos. Então, independente da minha escolha, o que eu recebo no meu DNA? A minha data de validade. Ela vem junto. Portanto, todos pecaram. Por quê? Porque já vem na minha carga o defeito. Eu já nasço com defeito de fabricação porque o originador está defeituoso. Essa é a questão. Isso não tem a ver com culpabilidade, tem a ver com consequência. Filho de peixe, peixe é. Ponto. Filho de pecador, pecador é. Ponto. Ah, mas coitadinho, isso é injustiça. Não tem injustiça. A injustiça seria em deixar Adão vivo sem pagar a consequência. Aqui está a questão da injustiça. Deus nunca disse que Adão não poderia ficar vivo. Ele disse que o salário do pecado era a morte. E porque disse isso, o que Deus faz? Eu quero deixar ele vivo, mesmo degenerando, para que ele tenha uma segunda chance de escolher. Qual é o preço? Morro eu. Esse é o ponto que eu acho. Este é o ponto. Esse é o ponto que Ok? Exatamente. Seu texto. Eu não sou responsável por isso. Sim. Eu não sou responsável pelo pecado. De Adão, eu sou responsável pela minha escolha. Eu não sou responsável pelo pecado. Sim, porque isso é culpa original. Mas, por eu ser descendente, eu trago dele essa natureza. Sim, portanto, eu estou perdido. A única chance de eu não estar perdido é o quê? Aceitar a graça. É por essa razão que a morte de Cristo está referenciada em Adão e não em nós. Aqui está a grande diferença também de um outro tema, que por isso que eu falo, Romanos 5 é tema para 10 lições, mas aqui está um outro tema. Cristo é igual a nós ou é igual a Adão? Olha a sequência do texto. Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que o texto está dizendo? Adão prefigura quem? Aquele que havia de vir. Mas Adão prefigura aquele que havia de vir em que dimensão? Da escolha que tinha. E errou. É exatamente o texto. Portanto, a escolha que Adão fez era a escolha que Cristo deveria fazer. Adão tinha que escolher, pecar ou não. Cristo tinha que escolher, pecar ou não. Por que que Cristo não é semelhante a nós? Porque nós não temos escolha. Nós nascemos pecadores. Isso é irreconciliável. Por que Cristo precisou morrer? Para que houvesse possibilidade de intervenção para a escolha outra vez. Esta é a questão que Paulo está trazendo à tona. Ou seja, se Cristo não faz o que fez, só tinha duas opções: mata Adão ou está condenada toda a geração. O que Cristo faz? Vai lá e resolve o problema na fonte, paga o preço, morre e abre uma possibilidade. Qual é a possibilidade? De nos acessar sem que Satanás possa acusar qualquer coisa que Deus faz de manipulação, de maniqueísmo, de intervir de forma torpe ou de forma desonesta. Não, eu paguei o preço, comprei o direito de voltar a dar a opção para quem eu criei. Porque Deus precisava disso, de autorização de Satanás? Não, tem nada a ver com a autorização de Satanás, tem a ver com justiça. Deus é justo, mesmo que essa justiça tenha um preço nele mesmo, porque Ele escolheu assim, sem precisar escolher. Deus não precisa de nada, não precisava nem criar, mas já que Ele escolheu criar e escolheu criar livres, Ele mantém a regra até o fim, independente de qualquer consequência. Qual a parte genética de Maria que Cristo herdou? Tudo aquilo que é contingência do processo do pecado, que está na carne humana,
Ou seja, todos os defeitos de fabricação humano estão lá. Mas ele herda uma outra coisa. Que coisa é esta? Ele é filho de José? Não. O que diz o texto? Concebido pelo Espírito Santo. Portanto, o que Cristo herda? Essa coisa aqui vem do Espírito Santo. O lugar onde essa coisa se hospedou é de quem? De Maria. Portanto, Cristo tem uma coisa que nenhum de nós tem, e tem uma coisa que Adão nunca teve. Adão não tinha um corpo degenerado para escolher o bem e o mal. Adão não tinha fome, não tinha sono, não tinha dor, não tinha cansaço, não tinha a sua psique alterada, não chorava. Nada dessas coisas aconteciam com Adão, no sentido da tristeza. Cristo tinha todas elas. Cristo vivia um conflito interno entre duas coisas que são irreconciliáveis dentro dele. E se você lê os textos que Ellen White descreve isso, são fantásticos. O conflito interno que Cristo tem, perto do nosso, é infinito. Porque tem duas coisas irreconciliáveis acontecendo dentro dele, sem ele saber. Porque a consciência do Deus não está presente em Cristo, no sentido da história. Então imagina você ter dentro de você uma coisa conflitando com você que você não sabe o que é. E está ali te pegando o tempo inteiro. É assim que Ellen White descreve a mente de Cristo. Isso para mim é uma das coisas mais fantásticas da descrição do Cristo, na comparação com Adão. E na diferença conosco, ela inclusive é explícita em dizer, ninguém pense que ele tinha qualquer coisa parecida conosco naquilo que diz respeito ao pecado. Não há nada em Cristo que possa ter ganchos onde Satanás pendurasse suas tentações. A tentação tinha que vir de fora para dentro. No nosso caso, as tentações vêm de dentro para fora. E essa é a diferença. Continuando, para fechar, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Portanto, há uma diferença entre a morte de Cristo e o dom que ele dá e o pecado de Adão. O pecado de Adão é um, o dom de Cristo é universal, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Portanto, quando Cristo morre, morre por todos os pecados e não por um só. Apesar de ser um só que esteja morrendo. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, o Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação, que é a vida. Portanto, o retorno ao processo se dá por meio do mesmo formato que o processo se deu. Precisa o Cristo encarnado na mesma forma que o Adão encarnado. Precisa do processo da tentação na mesma forma e lugar em que Adão caiu. Para mostrar que Adão não precisava ter feito o que fez e que é possível obedecer a Deus. Ora, se o texto de Paulo acabou de dizer que ninguém é justo e ninguém há que obedeça a Deus, como foi possível a Cristo obedecer a Deus, sendo igual a mim? Só isso já seria uma contradição direta a qualquer tentativa de desenhar um Cristo igual a mim. É ilógico. Porque se foi possível a ele, seria possível a qualquer outro. Como que ninguém conseguiu? Só ele. Simples, porque ele não é igual a mim, ele é igual a Adão, e é isso que Paulo está resgatando. E é exatamente por isso que Paulo que diz que de Adão até Moisés reinou a morte. Porque se fosse possível a vida sem o Cristo, alguém antes de Moisés, alguém antes de Cristo, teria conseguido. E o que ele diz, evidentemente? Ninguém. Nem Abraão, nem seus descendentes, nem Noé e seus descendentes, nem Adão e seus descendentes. Ninguém. Justo não há um sequer, senão Deus. Pois, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também,
por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, para que serve a lei? Uma e só coisa: estampar o pecado. Tem dúvida que você é pecador? Olha a lei. Continua em dúvida? Olha Cristo. Continua em dúvida? Então se mata, porque depois de Cristo não tem mais nada. Ok? Ou seja, se você tem dúvida do pecado, olha para a lei descreve. Se continua na dúvida, olha para Cristo, porque se olhando para Cristo você ainda achar que não é pecador, teu caso é sem solução. Simples. É o caso de Satanás. Face a face com Cristo, o que ele prefere? Suas opiniões. Cristo chorando diz para ele: não dá para te aceitar de volta, porque você nunca seria feliz aqui dentro. Ser feliz aqui dentro é me aceitar. Este é o desenho da justificação pela fé, de maneira bem resumida. Dá para aprofundar um monte de coisa nesse texto, mas ele cerca todos os elementos de dúvida que poderiam surgir no seu tempo ou no nosso. A grande pergunta desse texto é: eu entendo o tamanho dessa graça e a responsabilidade que essa graça impõe? Eu entendo que a graça não é barata, teve um preço, embora para mim foi gratuito. Eu entendo que o que ele me convida não é para ser perdoado, mas ele me perdoa para fazer um convite: anda comigo. Eu entendo que andar com ele é como andar com um espelho que vai se tornando cada vez mais cristalino e aumentando de tamanho, a ponto de eu ver todos os pecados e todos os detalhes de manchas que esse pecado causou. Estou disposto a esse caminhar, vendo os meus defeitos, para poder decidir se eu quero que ele mexa nesses defeitos ou não. Este é o convite. Porque só quem aceitar este tipo de convite é que vai passar para a fase seguinte do jogo, que é quando a graça termina. Aqui também tem um outro errinho clássico do mundo do perfeccionismo. Não são os perfeitos que cruzarão essa porta, são os que disseram para Deus: eu quero ser perfeito, que cruzarão essa porta. São os que reconheceram todos os detalhes de pecado que estão neles e a sua insuficiência para corrigi-los, é que cruzarão essa porta como selados, porque decidiram: dói, mas eu quero, mexe. Aí o que ele faz? Uma das coisas mais insanas pela nossa perspectiva da história: ele se afasta. É curioso que o cruzamento da porta da graça é exatamente esse. Aquele que decidiu que quer que Deus mexa até a essência do pecado, quando fecha essa porta da graça, o que Cristo faz? O que o Espírito faz? Dá 2 passos atrás e me deixa, pela primeira vez na minha história, sozinho. Como é que o grande conflito descreve essa cena? O último resquício de pecado que está em você, ou em nós, ou em mim, deverá ser vencido sem um intercessor. Já foi pago. Por que ele me deixa sentir isso, que é chamado tempo de angústia? Porque ele não está do meu lado e o Espírito Santo foi embora? Não, ele não sai, ele é onipresente. Mas ele parou de agir por um pedacinho de tempo para que eu veja como teria sido desgraçada a minha vida sem ele. Quem sentiu isso? Getsemane, Cristo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E pela primeira vez na história, Jesus não escuta resposta. A angústia foi de tal ordem que ele suou sangue. Quando ele decide, mesmo sem ouvir a resposta de abraço de Deus, dizendo: você está certo, está no caminho, quando ele toma a decisão, pela fé, sem ver, cai prostrado em terra, então Deus pode mandar os seus anjos para que o levantem e o coloquem em pé para enfrentar o resto. Isso é o tempo de angústia. Diferente do que prega o desenho da perfeição, não é o perfeito na condição comportamental, isso tem a ver com a pergunta do irmão Francisco, que cruza as portas desse desenho. Não porque Deus queira que eu continue pecando, esse não é o caso, mas é porque eu sou pecador.
E é o reconhecimento disso e o desejo incontido de que Deus retire o pecado de mim que me permite cruzar a porta. E ele se afasta para mostrar o quanto o pecado está lá dentro, nas últimas entranhas. E aí quando eu percebo isso e me entrego, e isso é diferente em tempo para cada pessoa, ele vem ao socorro e a paz invade o coração e o rosto dos seus filhos volta a brilhar. E a sua oração muda. Deixa de ser uma oração de tentativa de confissão de pecados para ser uma oração, ora vem Senhor Jesus. Esse é o desenho. Esse é o fim da história. São sobre essas coisas que Paulo tenta antecipar os romanos de sofrimento desnecessário para focar na coisa certa. Curiosamente, a gente insiste em repetir os mesmos erros, ou por não entender Romanos, ou por não lê-lo, ou por não entender Gálatas e não lê-lo, ou por não ler junto com Tiago e entender os dois juntos. Esse é o nosso drama. Que Deus nos dê a graça de que a gente entenda isso, desenvolva esse caminhar com Cristo, mas principalmente tenha a chance de passar vivo por essas cenas, por essa história que está descrita nesses textos, no desenho final da referência, que é a esperança que não nos confunde. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela tua disposição de antecipar tudo isso e se ofertar voluntariamente pelo nosso pecado e pela nossa condição. Mas te agradecemos principalmente porque não somos cristãos de um Deus morto, mas de um Cristo vivo, que caminha conosco, que nos desenvolve a cada dia a sua imagem e semelhança, mas principalmente que nos mostra uma esperança final de que tudo isso será resolvido por ocasião da tua vida. Dá que possamos estar de pé naquele dia e, se possível, vê-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.